Olá, como vocês estão? Então, essa é a aula 4 da unidade 6 e nessa aula a gente vai ver o que está aqui no sumário, tá? Então, a gente inicia o seguinte, então, vamos fazer uma síntese do que vimos nesse curso, tá? Até aqui, beleza? Então, aqui eu estou descrevendo quatro equações que são conhecidas como equações de Maxwell, mas elas não estão na forma completa, tá? Então, a primeira equação é a lei de Gauss, que a gente viu lá, né, que uma integral ao longo de uma superfície fechada de E escalar dA, isso é um fluxo, tá? Um fluxo em torno de uma superfície fechada, ele é igual à carga envolvida sobre ε0. E a gente, usando essa expressão aqui, né, a gente viu que para condições particulares, em que havia simetria, é possível a gente traçar uma superfície gaussiana em que essa integral é facilmente resolvida, e aí a gente pode obter o campo elétrico por algumas condições em que há simetria, tá? Essa aqui é a lei de Gauss para o magnetismo, e a gente viu ela mais recentemente, tá? Ela fala que a integral ao longo de uma superfície fechada de B escalar dA é igual a zero. Bom, o fato de ser igual a zero é porque até hoje não foi descoberto uma carga magnética, tá? A carga magnética seria um monopolo, seria você ter polo norte e ou polo sul isolados do outro. A gente sabe que isso não ocorre, tá? Toda vez que você, por exemplo, quebra um ímã, você ainda vai continuar a ter polo norte e polo sul, tá? Quando você tem uma corrente devido a... Desculpa, um campo magnético devido a uma corrente, você vai ter associado, você vai ter o polo norte e o polo sul desse campo magnético, ok? Então, continuando, a gente viu, aqui eu vou para a última, que é a lei de Ampère, tá? A gente viu lá que a lei de Ampère, ela fala o seguinte, que a integral ao longo de um caminho fechado de B escalar dl é igual a μ0 vezes a corrente envolvida por esse caminho, tá? Então, esse caminho implica numa superfície, se você tiver uma corrente, ela vai atravessar essa superfície, tá? Então, e o lado de cá, então, eu calculo se eu souber o lado de cá, μ0 vezes corrente envolvida. Então, basta somar todas as correntes envolvidas, eu tenho essa integral aqui facilmente resolvida, tá? Assim como a lei de Gauss, também para condições em que há alguma simetria, a gente pode estabelecer um caminho no qual essa integral é facilmente resolvida e a gente pode calcular o campo magnético para algumas distribuições de corrente, tá? Okay? E por último, a gente viu a lei de Faraday. Ele fala o seguinte, a integral ao longo de um caminho fechado de E dl é igual a menos a derivada no tempo de um fluxo de campo magnético, tá? É a integral ao longo de uma superfície, não é fechada, ok? De BDA, porque a gente sabe que assim, a integral de BDA a uma superfície fechada é zero, tá? Isso aqui é o fluxo em torno de uma superfície, que não é fechada, tá? Em outras palavras, essa expressão aqui mostra que se você tem um campo magnético mudando o tempo, isso vai induzir um campo elétrico naquela região do espaço, tá? E para que isso ocorra, você não precisa ter um meio, tá? O campo elétrico ele vai existir independente de você ter um fio. Se você tiver um fio, esse fio condutor, se você está numa região em que o campo magnético varia no tempo, colocar um fio lá, vai surgir uma corrente nesse fio, tá? Mas se você tirar o fio, o campo elétrico induzido ele existe lá naquela região. Beleza? Bom, quem sintetizou isso aqui foi o Maxwell, tá? Essas coisas foram descobertas não por ele, tá? Tanto é que está aqui, você tem a lei de Ampère, a lei de Faraday, tá? Mas ele que foi o responsável por descrever matematicamente todas essas leis da maneira que a gente conhece hoje, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é uma das maneiras de escrever, que é a forma integral, tá? Essa aqui são a forma integral das equações de Maxwell, tá? A gente pode escrever elas na forma diferencial, tá? Que a gente chama de local, ok? Bom, mas para esse curso a gente vai manter só a descrição de integral, as equações de Maxwell na forma integral, tá? Bom, e como eu disse, assim, o Maxwell foi o responsável por
por pegar todo o conhecimento que existia até então, isso ele fez logo depois de meados do século, na segunda metade do século XIX, então pegar todo o conhecimento, tá? E descrever matematicamente isso. Bom, isso por si só já foi uma realização muito grandiosa, tá? Mas o Maxwell ainda fez muito mais, muito mais. A gente vai ver agora que ele fez uma previsão, né? E para essa equação aqui, ó, a gente vai tratar disso. E mostrar que essas equações aqui levam a muitos resultados, tá? Ok? Então vamos lá. Só voltando aqui, ó, se a gente olhar essas duas primeiras, a gente viu que esse lado aqui só é zero porque não existe a carga magnética. Mas se existir a carga magnética, a gente coloca a carga magnética aqui. Então essa aqui é simétrica a essa, né? Completamente simétrica. Aqui você tem uma integral, essa integral é igual a uma carga, nesse caso carga elétrica, aqui seria igual a carga magnética, se ela existir, tá? Se ela for descoberta e ela existir, ela vai aparecer aqui, tá? Okay? Mas essas duas aqui, ó, aqui você tem uma integral de caminho, né? Do lado de cá, a gente tem uma derivada no tempo do fluxo, campo magnético, e aqui a gente tem zero vezes corrente. Então está faltando uma coisa aqui, está faltando algo para ser simétrico. O que teria que entrar aqui? Uma derivada no tempo do campo elétrico, ou seja, a lei de Ampère, para ela ser simétrica a essa, a gente teria que, já que se tem a derivada do tempo do fluxo de campo magnético, teria que ter uma derivada no tempo do fluxo de campo elétrico, ou seja, uma derivada um campo elétrico variável no tempo ia gerar um campo magnético. Porque aqui a gente tem que um campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico. Então, e o Maxwell, ele fez uma proposição de que isso deveria existir, apesar de que nenhum experimento à época mostrava que isso existia, tá? Então, qual foi o argumento que ele usou? Tá aí o raciocínio. Então, vamos pegar a lei de Ampère, tá? A lei de Ampère. A integral ao longo de caminho fechado de B escalar dl é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Lembrando que a corrente a gente pode expressar como uma integral da densidade de corrente escalar dA, tá? J é I sobre A, né? É a densidade de corrente. Então, se a gente quer a corrente e sabemos J, basta integrar na área que você tem a densidade de corrente atravessando, você vai ter a corrente, tá? Bom, essa integral é feita ao longo de uma superfície. Então, vamos ver aqui. Eu tenho duas figuras aqui, né? Eu vou avaliar a primeira. Então, esse aqui é um capacitor de placas paralelas, tá? Tem uma corrente aqui. Bom, a gente sabe, então, que se a gente fizer uma amperiana, né? Que é o nome que a gente dá a curva, tá? Então, como a corrente está atravessando aqui, tá? Se eu fizer essa integral aqui, vai dar exatamente μ0 vezes a corrente que está sendo envolvida pela amperiana, tá? Ou seja, vai ter um campo magnético circulando aqui esse fio, ok? Beleza? Então, a corrente atravessa essa superfície, tá? Então, o que vai acontecer? Para a superfície S1, né, a integral ao longo de um caminho fechado de BDL vai dar μ0 vezes, eu estou avaliando aqui, ó, a integral ao longo dessa superfície S1 de JdA. Bom, essa integral de JdA vai dar exatamente a corrente I, que é a corrente que está atravessando. Então, beleza. Então, a lei de Ampère, ela dá o resultado aqui, né? Ela mostrou que a integral ao longo de caminho fechado de BDL é igual a μ0I. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aquele mesmo contorno, fio, tá? Só que em vez de fechar esse contorno, assim, aqui foi fechado aqui, ó. Mas é lógico que isso é uma figura, isso aqui é apenas, assim, uma figura matemática, né, para resolver. Mas eu posso escolher essa superfície qualquer que eu queira, qualquer uma. Então, em vez de ser uma superfície que vai fechar aquilo lá no círculo, eu posso pensar o seguinte: eu tenho uma linha aqui, ó, e essa superfície ela vai entrar aqui para dentro aqui, ó, tá? Então, você tem a superfície está aqui, não fechando aqui no círculo, tá? Bom, e para esse caso aqui, observa que a amperiana está envolvendo o fio, tá?
ok? Mas a superfície que é limitada por essa amperiana, ela está aqui dentro, ela não está fechada aqui, ela está fechada pelo lado de fora da amperiana, ok? E se a gente então fizer para superfície S2, a integral ao longo de um caminho fechado de BDL vai dar μ0, a integral de superfície S2, tá? De JdA. Bom, mas a integral de JdA teria que dar uma corrente, né? Só que aqui dentro a gente sabe que não tem corrente dentro do capacitor, né? As cargas se acumulam nas placas, tem campo elétrico, mas não tem corrente. Bom, ou seja, esses dois resultados aqui estão dependendo de como que a superfície ela é, se ela está sendo envolvida aqui pela amperiana, pelo lado de dentro, ou se ela está envolvendo a amperiana, se ela está fechando a amperiana pelo lado de fora, tá? E passando pelo capacitor. Bom, mas esses resultados aqui não poderiam ser diferentes, tem uma incoerência. Realmente, a lei de Ampère, do jeito que está aqui, ela não está mostrando tudo, tá? Ela não está mostrando, porque a gente sabe que ainda vai continuar tendo um campo magnético aqui, tá? Ok? Tem um campo magnético aqui, tem um campo magnético em torno desse capacitor também. E, no entanto, essa integral aqui está dando zero. Bom, aí o que o Maxwell fez? Vamos lá, entre as placas do capacitor, o que a gente tem? Nós temos um campo elétrico, né? Aí o campo elétrico a gente já calculou, um capacitor de placas paralelas. Isso aqui a gente está fazendo para capacitor de placas paralelas, mas vale para qualquer que seja o capacitor, tá? Ele é igual a sigma sobre ε0. Na realidade, independente de você ter capacitor ali, isso vale, tá? Basta, a gente vai ver que depende do campo tá variando. Ah, mas esse é o argumento que ele usou para poder descrever. Então, o campo elétrico é sigma sobre ε0. Beleza? Bom, o que é sigma? É a densidade superficial de corrente, de carga. Que é carga dividida pela área. Então, o que eu fiz foi isso. Escrever carga dividida pela área vezes ε0. Então, dessa expressão aqui, a gente tira que a carga é ε0 vezes o campo elétrico, né? Passando isso aqui para cá, ó, esses dois para cá. ε0 é A. Beleza? Bom, a gente sabe que enquanto a corrente está passando aqui, significa que o capacitor está carregando. Então, as cargas estão variando. E aí, se as cargas estão variando, o campo elétrico está variando. Beleza? Enquanto houver corrente. Enquanto não tiver mais corrente, as cargas aqui chegou a um valor. Pode ser até o máximo ou não, mas isso não depende. Mas a quantidade de cargas aqui não vai mudar. Então, o campo elétrico também não muda, ok? Bom, mas se a gente está olhando, então, a dinâmica, olha só, a gente está tratando de dinâmica, a gente tem mudança de cargas no tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão aqui no tempo, dq dt, certo? Que é exatamente a corrente que existe aqui, ó. A corrente é dq dt. Isso vai ser ε0, a derivada no tempo do produto E vezes A, tá? Derivada no tempo do produto E vezes A. Olha, mas o produto E vezes A é exatamente o fluxo, né? Então, a gente pode escrever como ε0 derivado no tempo do fluxo de E escalar dA ao longo de uma superfície S, tá? Observa, isso aqui não é ao longo de uma superfície fechada, tá? Essa superfície, por exemplo, aqui não está fechada aqui, ó. Ela não está fechada aqui, ó. Certo? Ela, para ser fechada, você tem que envolver todo, tá? É ao longo de uma superfície. Então, o que deu ali? A derivada da carga no tempo deu ε0 d de dt da integral de E escalar dA ao longo de uma superfície S. Tá? Mas isso aqui é o fluxo, tá? Em torno dessa superfície. Então, bom, se o lado de cá então é uma carga, que ela existe aqui fora, mas não existe lá dentro, tá? E esse resultado aqui, ele é lá para dentro, né? Porque ele é o ε0 dφ dt, ou seja, derivada no tempo do fluxo de campo elétrico. Aí, ele chamou isso como uma corrente, tá? Uma corrente que ele deu o nome de corrente de deslocamento, tá? Esse nome ele é preservado por questões históricas, tá? Mas é que na época se pensava que no vácuo, por exemplo, você precisava de ter um meio chamado éter para que houvesse a propagação de qualquer informação, tá? Nesse caso aqui, campo elétrico, campo magnético, luz, tá?
E aí, isso aí tem... Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas esse nome de deslocamento vem de fato de esse éter ser imaginado como um meio mecânico, tá? Então, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Mas o que importa é o seguinte, ε0 dφ dt é uma corrente chamada corrente de deslocamento. Essa é uma corrente que não existe. Não existe uma corrente aqui, tá? Capacitor bom, você não vai ter uma corrente aqui dentro. Okay? Se você tiver uma corrente aqui, esse é um capacitor que você teve um rompimento, a ruptura aqui da rigidez elétrica dele. E aí é um capacitor que não está funcionando, né? Você não quer que as cargas se equilibrem por dentro aqui, né? Você quer exatamente que tenha cargas numa placa e no outro, né? Para ter esse campo elétrico e a energia está no campo elétrico. A gente viu isso. O capacitor, no final das contas, ele vai armazenar a energia, né? Aí, então, a gente pode modificar aquela integral BDL, né? Faltou aqui o símbolo de caminho fechado. A integral ao longo de um caminho fechado BDL vai ser μ0 vezes a corrente envolvida, que já é a lei de Faraday, mais um termo μ0, a corrente de deslocamento, tá? E a corrente de deslocamento tem essa expressão aqui, ó, ok? E aí, de tal maneira que é o seguinte, o que isso aqui vai nos dar? Eu vou para a próxima transparência e vou mostrar. Então, aí, no vácuo, tá? As equações de Maxwell vai ficar. No vácuo que a gente está tratando aqui, ó, ε0, tá? μ0, tá, ok? A gente não colocou um dielétrico ali, a gente nesse curso não vai fazer isso, tá? Então ficou a lei de Gauss, que está aqui, né? A lei de Gauss do magnetismo, que está aqui. A lei de Faraday, que está aqui, não tem mudança. E a lei de Ampère, ela foi modificada pelo Maxwell, então virou a lei de Ampère-Maxwell, tá? E ela fala que a integral ao longo de um caminho fechado de BDL é igual a μ0 vezes a corrente envolvida, mais um μ0, né? Você tem um μ0 e d aqui, ó. ID. A ID é ε0 dφ dt. É μ0 ε0 e dφ dt é d de dt da integral ao longo de uma superfície, não é fechada, é dA. Ok? Beleza? Aí, então, essa foi... Bom, essa aqui já é a segunda contribuição que o Maxwell deu, pelo menos que eu estou descrevendo, tá? Com as equações de Maxwell, né? Primeiro foi ele descrever matematicamente tudo que era de conhecimento, né? E a segunda foi completar isso aqui não foi assim só para... Bom, primeiro que ele resolveu um problema que estava faltando esse termo mesmo, tá? E segundo, que ele então mostrou que realmente quando você tem um campo elétrico variável no tempo, ele gera um campo magnético induzido, tá? Assim como se a gente tem um campo magnético variável no tempo, ele é gerado um campo elétrico na região, tá? Então, se a gente pegar a dinâmica, ou seja, vamos considerar que não tem nenhuma corrente, mas você está numa região em que o campo magnético muda no tempo, você gera um campo elétrico. Mas o campo elétrico ele gera, por exemplo, ele começa a surgir, então ele está variando também, né? Vamos supor que você começou a mudar o campo magnético, aí o campo elétrico começa a surgir. Né? A gente viu lá que essa mudança, inclusive, é ao contrário. O campo elétrico induzido ele tem tal sentido que contraria o fluxo aqui. Então, ele vai começar de um valor até um valor máximo. Enquanto isso está acontecendo, enquanto isso está ocorrendo, o próprio campo elétrico está alterando. Então, quer dizer, o campo elétrico mudando o tempo também vai gerar um campo magnético. Então, você vê que tem um negócio de retroalimentação aqui, tá? E nós vamos discutir na próxima transparência. Então, só para finalizar aqui, ó, o Maxwell mostrou que mudanças no campo elétrico induzem um campo magnético, né? Mudanças no campo elétrico induzem um campo magnético. E então, de tal maneira que a variação em um campo faz surgir o outro, né? Se a variação de campo magnético faz surgir um campo elétrico, esse campo elétrico está variando também, ele também vai surgir um campo magnético, tá? No caso dinâmico é quando você tem coisas mudando no tempo, ok? Então, aqui, ó, vamos considerar que isso aqui é zero, beleza? Tá? Que isso aqui é zero, nós vamos ver agora na próxima transparência. Se isso aqui for zero, a gente vai ter só isso aqui, ó, do lado de cá, e só esse aqui do lado de cá, tá? Então, imagina que você não tem carga, não tem corrente, tem nada, só tem isso aqui, ó. Aí, essas duas aqui, ó,
Ou seja, você está tratando um caso dinâmico, em que você tem mudanças no tempo do campo magnético ou do fluxo, tá? Pode ser que a área também está mudando, mas o que mais interessante é pensar que o campo está mudando aqui. O campo magnético, e você tem mudanças no tempo do campo elétrico, tá? E os dois, a mudança de um vai fazer surgir o outro, tá? E também vai mudar e fazer surgir aquele primeiro. Então você tem uma coisa assim, a existência de um campo está atrelada à existência do outro, tá? Quando é no caso dinâmico. Então a gente tem isso aqui, certo? Nem sempre a gente vai ter isso aqui, tá certo? Beleza? Então, vou apagar aqui, a gente vai... bom, então vamos lá. Então, bom, eu disse para vocês, então, o Maxwell teve a contribuição porque ele descreveu matematicamente todo o conhecimento que se tinha sobre o eletromagnetismo. Ele contribuiu complementando, deixando a lei de Ampère simétrica, né? Com essa simetria aqui, ó, você tem uma derivada no tempo aqui na lei de Faraday e agora também tem uma derivada no tempo na lei de Ampère, né? Claro, cada derivada no tempo é de uma expressão, aqui é do campo magnético e aqui é do campo elétrico, ok? E isso gerava o campo elétrico induzido ou o campo magnético induzido. Essa também já foi uma contribuição muito importante, né? E agora, mais do que isso. Bom, primeiro que esse tema aqui, ele completou sem que houvesse qualquer evidência experimental de que isso acontecia. Então, isso depois foi observado, tá? E mais do que isso, usando essas 4 equações aqui, basicamente usando essa aqui e essa outra aqui sem o termo decorrente, tá? Juntando as duas, a gente dá para mostrar que elas são duas equações, né? Duas equações a gente pode escrever na forma diferencial, ok? Como eu disse para vocês, mas eu não estou fazendo isso aqui. E pode resolver. E aí vai dar a solução dessas duas equações diferenciais que estão acopladas, né? Você tem uma derivada do campo magnético no tempo relacionado com alguma coisa do campo elétrico e uma derivada no tempo do campo elétrico com alguma coisa do campo magnético. Na verdade, vai aparecer um operador aqui, tá? Okay? É um operador diferencial. Bom, mas resolvendo as duas equações que elas estão acopladas, chega-se a uma equação de uma onda, tá? Então, quer dizer, e essa onda consiste de campos elétricos e campos magnéticos que oscilam no tempo e no espaço, que está aqui, ó. Aqui aparece um ômega-t, então você tem uma oscilação com uma frequência angular no tempo, e um kz. Esse kz aqui é o vetor de onda, tá? Que está envolvido exatamente com o espaço. Nesse caso aqui, eu escrevi só em uma dimensão, tá? Aqui é esse aqui, ó. Você tem uma onda, está se propagando na direção z, tá? E os campos elétrico e magnético dela estão oscilando, tá? Esse aqui é um caso mais simples, em que o campo elétrico só oscila em torno... só oscila aqui no eixo x, tá? Ok? E o campo magnético só oscila aqui no eixo y. Então, outra coisa também. Os campos elétrico e magnético eles são perpendiculares entre si. Okay? Se por um acaso esse campo elétrico aqui ele passa a girar, então ele está na direção x, ele vai girando para menos y, esse campo aqui também ele gira de y para x, tá? Para sempre manter 90 graus entre eles, tá? Essa é uma condição. Campo elétrico e magnético existem e a direção de oscilação ou da variação desses campos, elas são perpendiculares, tá? Beleza? Igual eu falei, esse aqui é um caso simples, em que eu estou considerando que o campo elétrico está oscilando aqui sempre em X e o B em Y. Mas a gente tem situação mais comum é que eles estão, por exemplo, estão girando, tá? Estão girando. E aí, enquanto um gira um tanto de graus, o outro também gira o mesmo tanto, de tal maneira que fica perpendicular, tá? Então tá aqui, mas para esse caso simples, o campo elétrico ele é dado por uma amplitude, né? O E máximo, é o valor máximo do campo elétrico, seno de Kz menos ômega-t mais φ, e o B é um B máximo, seno de Kz menos ômega-t mais φ. Então observa que
o argumento do seno dos dois é o mesmo, só que eles têm uma defasagem. Tá? E daí você tem uma constante de fase aqui. Essa defasagem é o seguinte: quando o campo elétrico é máximo, o campo magnético é zero. Tá? Quando o campo magnético é máximo ou mínimo, o campo elétrico é zero. Beleza? Então, eles têm uma defasagem de 90 graus entre eles. Tá? Quando você tem um máximo de um, você tem um mínimo do ou zero do outro. Ok? E também, resolvendo a equação de ondas, chega-se nesse resultado aqui, que o quadrado do campo magnético é igual a 1 sobre C ao quadrado vezes o quadrado do campo elétrico. Sendo esse C a velocidade da luz. Então, mais um resultado que foi previsto, o próprio Maxwell já previu isso aí, né? Ele mesmo resolveu, mostrou que as equações de Maxwell levam a uma equação de onda, que então nesse caso é uma onda eletromagnética. Então eu mostrei que ele mostrava que uma onda eletromagnética consiste de campo elétrico e magnético oscilando no tempo. E aí, mais ainda, a velocidade com que essa onda se propaga é c, que é a velocidade da luz. Tá? E olha só, isso aqui, ó, b ao quadrado é igual a 1 sobre c ao quadrado ao quadrado, também é igual a ε0, μ0, vezes e ao quadrado. Ele mostrou então também que a constante c, né, que se a gente olhar aqui do lado de cá, e do lado de cá, 1 sobre c ao quadrado é ε0, μ0. Ou seja, a velocidade da luz estava relacionada com duas constantes do eletromagnetismo, né? O ε0, que é a permissividade do meio, né? Com o campo elétrico, e o μ0, que é a permeabilidade do meio. Okay? Então, de tal maneira que a velocidade da luz é 1 sobre a raiz de ε0 e μ0. Bom, a velocidade da luz na época que ele obteve isso aqui já era conhecida, né? Tinha medidas feitas pelo Fizeau, ele da roda dentada, você já deve ter visto isso alguma vez. E o ε0 e o μ0 também eram constantes que já eram conhecidas também, tá? Tinha pessoas que fizeram as medidas disso aqui. Bom, como ele tinha esses resultados aqui experimentais e também tinha esses resultados experimentais, aí o que ele podia fazer? Comparar, né? Se realmente o resultado experimental que era conhecido pela velocidade da luz batia com isso aqui, né? Que era 1 sobre a raiz de ε0 e μ0. E viu que os resultados concordavam muito bem, tá? Apesar de que a velocidade da luz na época ainda não era o resultado que tinha hoje, mas esses aqui também, tá, eram resultados que ainda não eram os mais precisos, mas de qualquer jeito, quando fala concordava muito bem, você está ali muito próximo, sabe? Isso aqui é muito aproximadamente o resultado de cá, tá? O que mostrava, então, quer dizer que é um resultado teórico dele que bateu com resultados experimentais que eram conhecidos, tá? Então, isso aí foi um outro feito enorme, tá? E as equações de Maxwell, então, o que elas fazem? Elas unificam, né? Elas mostram a unificação de eletricidade com magnetismo, né? Que era já experimentalmente conhecido, né? As leis de Faraday, os resultados do Ampère, lei de Lenz, então, todas essas coisas já mostravam que eletricidade e magnetismo eram manifestações diferentes de um mesmo fenômeno, que a gente chama de eletromagnetismo. E com isso aqui, mostrou também que a ótica é um fenômeno eletromagnético, tá? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Okay? E ele, então, mostrou isso também, tá? Então, assim, as equações de Maxwell elas sintetizam um dos resultados mais importantes da física, tá? Para você ter ideia, assim, nunca, até hoje, não tem nenhum resultado que que mostra que, por exemplo, tem algum erro nas equações de Maxwell, tá? E, por exemplo, assim, quando o Einstein descreveu a relatividade restrita, ele se baseou nas equações de Maxwell para poder chegar na relatividade restrita, tá? E a relatividade restrita, o que ela fez? Ela mostrou que a mecânica newtoniana, por exemplo, não estava correta, tá? Ela vale para baixas velocidades. Para baixas velocidades, a mecânica newtoniana, que a gente estuda em Física 1, ela
é ótimo, assim, você consegue mandar coisa para o espaço, sabe? Escreve muito bem essas coisas assim, mas para baixas velocidades, tá? Mas para altas velocidades, por exemplo, ela não se, ela é falha, tá? E exatamente baseado no eletromagnetismo que o Einstein chegou nesse resultado, tá? Então tá aí, beleza. Essa aula vai até aqui e a gente se encontra em outro momento. Até mais.